formada em Engenharia de Produção pela UFESA, sou da primeira turma de Ciência e Tecnologia. Me formei em 2013, né? A gente entrou em 2008.2 e me formei em 2013. Atualmente eu trabalho como supervisora de produção aqui mesmo em Mossoró, numa indústria do ramo de alimentos. A minha função de supervisora de produção é uma função muito de chão de fábrica, então ela trabalha muito a gestão de pessoas, porque a gente tem uma liderança de uma média de 40 a 50 pessoas, e aí a gente trabalha também muito próximo, muito ligado a questões de PCP, e indicadores de produção. Trabalhamos com muitas ferramentas de qualidade, com PDCA, gráficos de controle, Paretos, enfim, a gente utiliza muito isso no nosso dia a dia. Então, a engenharia de produção vem a ajudar muito nesse conhecimento técnico para a atuação na supervisão de produção. Dentro dessa parte de gestão de pessoas, tem algo muito importante, que é a comunicação. Essa questão de comunicação, ela em tudo na nossa vida, né? Seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, mas especificamente lá na função de supervisão, muitas vezes por falha de comunicação, a gente acaba tomando decisão errada, tendo retrabalho, retrocesso, e enfim, é algo que precisa ser muito trabalhado. A gente tem que entender que a gente tem toda a nossa formação técnica como engenheiro, mas que a gente precisa também lidar com essas habilidades, né? Então, estou focando muito nessa questão de gestão de pessoas porque é realmente onde eu atuo diretamente, né? É sempre explicar o porquê de cada coisa para que as pessoas entendam e façam aquilo não como uma obrigação, e sim com satisfação de estar fazendo determinada atividade. Uma habilidade que a gente precisa ter para atuar nessa área é a visão sistêmica. Muitas vezes a gente, hoje eu atuo como supervisora de produção e a minha ideia é produzir, atingir minhas metas e produzir, bater recordes e etc. E não é exatamente assim, a gente precisa ter uma visão sistêmica, uma visão do todo. Como a gente que trabalha dentro da supervisão de produção, a gente está lidando com todos os setores, com todos os ambientes do trabalho. A gente está lidando com manutenção, a gente está lidando com área de qualidade, com área de TI, com recursos humanos, com segurança no trabalho. Então, tudo está ao nosso redor. Então, se a gente não conseguir ter uma visão do todo, a gente não vai conseguir desempenhar um bom trabalho, né? Então, essa visão sistêmica é algo que eu considero primordial. Essa é uma habilidade. Existem também diversas outras competências que a gente precisa. Na empresa que eu atuo, a gente tem algumas competências técnicas que a gente entende que todos os colaboradores eles devem ter. Outro que, na minha opinião, é muito importante é você ter o senso de dono, né? O que é você ter o senso de dono? É para você ter um olhar como se aquilo realmente fosse seu. Você ter um cuidado como se aquilo realmente fosse seu, né? Porque aí você vai conseguir tratar tudo com mais amor, com mais dedicação e vai conseguir ter melhores resultados. E como eu atuo também, como já falei, em indústria de alimentos, a gente precisa também ter um senso crítico. Um senso crítico que a gente está lidando diretamente com a saúde dos nossos consumidores. Então, se a gente não tiver esse senso crítico, a gente pode deixar muita coisa passar despercebida e
isso não pode acontecer, né? Então a gente precisa produzir, mas precisa produzir com uma garantia de qualidade, precisa produzir sabendo que nossos equipamentos eles vão ter uma vida útil, que a gente não vai estar perdendo nossa margem porque está quebrando equipamento, porque está gastando demais, porque está comprando uma matéria-prima muito cara. Então assim, essa visão sistêmica ela é muito importante. Não adianta você querer só atingir esse resultado, mas você tem que ver o como você vai atingir o resultado, né? Quais os impactos que aquela ação que a gente está tomando, ela vai gerar. O engenheiro de produção, ele pode trabalhar em diversas áreas e a gente não pode se focar, o engenheiro ele trabalha só dentro de uma indústria. Se a gente for ler, for procurar artigos, a gente vai ver artigos nas mais variadas áreas. Então a gente sabe que o engenheiro ele pode atuar nas mais variadas áreas. E esse mercado, como eu tinha falado antes, infelizmente hoje a gente não vive um boom de petróleo como a gente vivia antes, então acabou dando uma queda um pouco na nossa cidade, mas a gente vê que tem economias alternativas. A gente tem uma fruticultura muito forte, a gente tem muitas empresas no ramo de sal e tem empresas na área de serviços também que a gente consegue se enquadrar. Então, na minha opinião, é a gente realmente entender o que é que eu quero, porque você pode atuar nas diversas áreas, mas como eu falei, eu, por exemplo, trabalho muito com a gestão de pessoas, mas pode ser que uma pessoa ou outra não tenha essa total habilidade de trabalhar, de liderar, e aí gostaria de ter um trabalho mais focado no escritório, ou um trabalho mais focado em planejamento. Então acho que primeiro você tem que se encontrar e mais ou menos o que é que eu posso fazer, porque não adianta você ter todas as qualificações do mundo, mas você vai se candidatar a um cargo, você pode ter as melhores qualificações, mas se você não tiver aquelas competências que o cargo exige, que não necessariamente é o que você aprende dentro de uma sala de aula, você não vai conseguir ser contratado. Então a gente precisa primeiro entender onde eu quero estar, onde eu quero chegar, para poder ajudar a trilhar esse caminho. Essa questão da indústria 4.0 já é uma realidade, internet das coisas. A gente vê no próprio aparelho de telefone que a gente já tem uma relação, uma troca de dados. E a indústria 4.0, eu digo que ela já é uma realidade porque se a gente for olhar, vou dar o exemplo de onde eu trabalho. A gente tem uma fábrica inteligente, a gente tem uma fábrica que ela é comandada dentro de um supervisório e uma falha que der lá em um piso que não tem ninguém, mas o operador, o colaborador, ele vai conseguir saber, ele vai conseguir fazer a leitura do processo porque ele está monitorando em telas. Então, isso existe, aqui em Mossoró já existe, né? Eu tive relatos de pessoas que trabalham comigo, né, do nosso gerente que fez, na montagem da fábrica, que fez visitas em outros países, e ele conta que algumas fábricas que ele foi lá na Itália, tinha uma pessoa operando a fábrica toda por um tablet. Então isso não é uma coisa de outro mundo, isso não é uma coisa daqui a 1000 anos que vai acontecer, não, já acontece. Claro que tende a evoluir muito mais, sim, porque a gente vem passando por evolução constantemente. E aí a gente precisa estar preparado, precisa estudar mais tecnicamente, né? Precisa buscar conhecimento técnico, de tecnologia mesmo. Raquel, hoje você precisa entender como é um funcionamento de um sensor, Não necessariamente, mas se eu souber vai me ajudar muito. Vai ajudar muito. E aí com esse conhecimento você vai conseguir sair na frente de muita gente, tá? Então é algo que a gente precisa procurar, né, um pouco
além das fronteiras de sala de aula, de pesquisar, de, como eu falei antes, de se puder fazer visitas e ver como realmente isso funciona, né? Mas que é algo que já é real, que a gente não pense que isso vai acontecer daqui a 50 ou 100 anos, porque não, já acontece. E isso vai influenciar diretamente na carreira, porque, como eu falei, vai se sobressair quem tiver mais conhecimento, quem for mais atuante, aí vai conseguir se sair melhor, se sobressair as outras pessoas, né?